E hoje a gente conversa com o próximo prefeito de Bauru, prestes a assumir o município, Clodoaldo Gazeta. Muito obrigada, Gazeta, por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. E o Gazeta fechou entre ontem e hoje os últimos nomes da equipe dele. Hoje foi anunciado o Toninho Garmes, advogado e ex-vereador pelo PSDB, para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Na Agricultura permanece Chico Maia. A Secretaria de Educação ficará com Isabel Cristina Miziara. Atualmente ela é coordenadora pedagógica da rede SESI. A pasta de esportes vai ser comandada por Luiz Francisco Faustini, professor de Educação Física. Para a Secretaria de Planejamento, que deve ter o nome alterado para a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, a arquiteta e urbanista Letícia Kirchner, ligada ao Instituto Soma. Na Secretaria de Cultura ficará Luiz Antônio Fonseca, formado em administração e ex-coordenador de extensão universitária da USC. A titular do Meio Ambiente será a advogada Maíra Fernandes da Silva, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E quem passará a coordenar a comunicação é o jornalista e produtor audiovisual Roberto Palô. Muito bem, Gazeta, fechou hoje, né? Todos os nomes foram comunicados hoje. E a gente sabe do seu compromisso em ter um secretariado com perfil mais técnico. E os nomes confirmaram essa tendência, mas são indicações políticas também. Em que medida esses nomes e os outros já anunciados anteriormente refletem as indicações dos partidos que compõem a sua base? Bom, isso mostra que a gente vem cumprindo rigorosamente aquilo que foi acordado com a sociedade no momento da eleição, né? A escolha de pessoas técnicas, com viés estritamente técnicos, e claro que tem o seu lado político nas indicações também, porque grande parte das pessoas que foram escolhidas por nós, e aí com um olhar de lupa para que nós pudéssemos escolher realmente os melhores da cidade hoje, para comandar as pastas nas quais a gente escolheu, também fosse pactuado com os partidos que apoiaram o governo, né? E também tem o viés político nas indicações, mas foi fundamentalmente técnico para que a gente possa ter um serviço prestado de melhor qualidade para as pessoas. Então, nós completamos a lista hoje com as duas últimas indicações, para que a gente possa ter esse primeiro movimento do governo na sua formação, né? Agora vem o segundo escalão e o terceiro que a gente deve fazer a partir de janeiro, mas também obedecendo o caráter técnico. E teve uma indicação até de um partido adversário, o Toninho Garmes, hoje, que ele concorreu até a vereador pelo PSDB. Sim, o Toninho Garmes, que é um vereador, ex-vereador da cidade, juiz aposentado, tem uma grande passagem pela Câmara Municipal, já foi presidente da Câmara Municipal, tem uma longa trajetória de luta pela cidade de Bauru, é uma pessoa de uma referência assim, muito grande no setor jurídico do município, e foi uma escolha pessoal, né? Claro, respaldada pelo grupo político que compõe o governo, mas foi uma escolha pessoal para que ele pudesse nos ajudar, né, na implementação de vários projetos que vão chegar na Câmara Municipal. A Secretaria de Negócios Jurídicos hoje na Prefeitura de Bauru, ela passa a ter um caráter extremamente importante, porque ela vai absorver grande parte da movimentação que a gente pretende implementar na cidade de Bauru, com mudança de legislação, reforma do organograma, modificação de algumas estruturas da Prefeitura e principalmente o destravamento da cidade, que foi um tema muito debatido durante a campanha eleitoral e a gente vai precisar de uma ação muito efetiva. E o Toninho é uma pessoa que se enquadrava exatamente naquele perfil que a gente precisava, independente do partido que ele estava. Seria impossível a gente comentar a indicação de cada secretário pelo nosso tempo, mas eu gostaria que você comentasse especificamente a manutenção do Gasparini Júnior à frente da Coab, porque, como nós dissemos, entrevistamos os vereadores ao longo dessa semana e essa decisão foi criticada, duramente criticada, principalmente aqui no Nesp Notícias, inclusive pelo Coronel Meira, que faz parte da sua base. Ele defendeu até a abertura de uma SEI para se investigar a Coab, que teve as contas rejeitadas, tem uma dívida milionária. E por que a decisão de mantê-lo à frente da companhia? O Gasparini Júnior é hoje na cidade de Bauru a pessoa que mais tem informações a respeito da companhia habitacional da cidade. Ele conhece profundamente a atual situação da companhia e sabe exatamente o futuro dessa companhia. Hoje, a permanência do Gasparini à frente da Coab é uma responsabilidade que o governo tem de manter as conversas entre a Coab, a Caixa Econômica e o governo federal de uma maneira estável e tranquila. A gente não queria ter sobressaltos nesse encaminhamento. Porque você nomear uma pessoa, uma nova pessoa para a Coab hoje, fazer com que essa pessoa conhecesse toda a complexidade de ações que a Coab tem em relação à sua negociação de dívidas, em relação aos contratos com mutuários, seria uma dificuldade muito grande para essa pessoa ter
a noção exata da complexidade que o problema tem. O Gasparini conta com a confiança do governo, ele conta com a confiança do prefeito para que ele possa continuar o trabalho, até porque a Coab tem um prazo de vencimento que é 2025. E a gente pretende fazer um movimento muito tranquilo para que Bauru não sofra as penalidades que, infelizmente, a gente pode acabar acontecendo, isso pode acabar acontecendo ao longo do tempo se a gente não tiver responsabilidade no trato com a Coab. Então, a escolha do Gasparini foi técnica e exatamente para que a gente não tenha os sobressaltos que poderiam causar dificuldades tanto para a cidade como para o governo. Falando das mudanças estruturais, Gazeta, assim que você anunciou os nomes dos secretários, também algumas secretarias mudariam de nome. E eu gostaria que você explicasse se essa mudança de nome também implica mudança de função, de atribuição à Secretaria de Planejamento, por exemplo. Algumas atribuições serão retiradas e outras chegarão a essa pasta? É exatamente isso. A reforma do organograma nada mais é do que modificar a estrutura da prefeitura para que ela tenha mais agilidade na prestação do serviço para a comunidade. E para isso, até porque nós temos uma estrutura de 25 anos, ela está defasada do ponto de vista de gestão pública, nós vamos fazer um arranjo institucional. Um deles é essa questão do planejamento, né? Por incrível que possa parecer, no relatório que nós fizemos, que foi muito bem feito por uma equipe de transição, comandada pelo Coronel Eclair e teve a relatoria do Coronel Messias, demonstrou, e aí por até informações dos próprios funcionários da Secretaria de Planejamento, que a CEPLAN fazia tudo menos planejar a cidade. Então, estava errado. Está errado a forma com que a Secretaria hoje presta serviço para a cidade. O que nós vamos fazer com a vinda agora da Letícia é desmembrar a CEPLAN. Uma parte do planejamento vai ser separado da parte do licenciamento da cidade, então licenciamento de condomínios, imóveis. Isso passa por uma outra secretaria, que ainda nessa reforma do organograma a gente vai escolher para onde vai, e a CEPLAN passa a ter fundamentalmente a visão de planejar no curto e médio prazo a cidade de Bauru. Aí ela engloba a questão do urbanismo e a questão da mobilidade urbana, que nós vamos tirar da Endurbe, essa parte do planejamento da mobilidade urbana, e passaremos para a Secretaria de Planejamento aos cuidados da Letícia. Então esse desmembramento vai facilitar com que a CEPLAN hoje possa ter duas ações, né? Uma de planejar a cidade e a outra de licenciamento e cartorária, né? Que ela já faz apenas isso hoje em dia. A Secretaria de Administrações Regionais, a SEAR, que vai ser comandada pelo seu vice, inclusive, ela também seria totalmente reformulada ou extinta até. Ela seria uma secretaria de governo, uma espécie de supersecretaria. Explica para a gente também o que seria essa mudança. A SEAR hoje também, dentro da nova estrutura, ela vai ser incorporada pela Secretaria de Governo, que absorve grande parte da chefia de gabinete da Prefeitura. Nós teremos o chefe de gabinete, que vai ter só uma vinculação com a parte administrativa da Prefeitura e do gabinete do prefeito, que é a ex-vereadora Major Jandrez, que vai ocupar a pasta, e o Toninho Gimenez deve ocupar a pasta da Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo vai ser responsável pelas subprefeituras, que são as regionais que já existem, né? Nós temos hoje em funcionamento 4 regionais. A ideia inicial do plano de governo era criar mais 2, e nós vamos criar apenas mais uma. Então serão 5 regionais que serão denominadas de subprefeituras. Com as 5 vai ser possível abranger toda a cidade de Bauru e mais a subprefeitura de Tibiriçá, que nada mais é do que você levar um pequeno pedaço da prefeitura para mais perto das pessoas. A gente falou muito disso na campanha eleitoral. Facilitar o acesso, a comunicação, a crítica, às vezes, né, da população ao serviço prestado, o acompanhamento dos serviços que serão prestados pelas subprefeituras, e a gente vai conseguir fazer com que, tendo uma subprefeitura por território, as ações de capinação, de melhoria de praças, de troca de tábua de basquete, sejam mais rapidamente executadas. E aí você tem um cuidado melhor com a cidade. E a Secretaria de Governo vai passar a fazer a gestão dessas subprefeituras. Aquela sua proposta, Gazeta, que foi apresentada em uma das coletivas de imprensa recentemente, dos 3 gerentes e que eles fariam articulação entre todas as secretarias, ela está mantida e você tem nomes já para esses cargos? Já está mantida. Nós apenas substituímos a denominação, ela passou a ser de gerência para núcleo gestor. Deve ser composta fundamentalmente por 3 pessoas e apenas por funcionários de carreira, né? Esse núcleo de gestão vai ter exatamente esse papel, de ajudar o prefeito e os secretários a fazer a interligação das políticas públicas. Fazer com que educação converse com esporte, que converse com saúde, que converse com meio ambiente, para que nós tenhamos políticas públicas unificadas.
bem diferente do que nós temos hoje, não é só em Bauru, né? Você tem várias prefeituras hoje que as secretarias pensam a cidade cada uma de um jeito. Então você tem pequenas subprefeituras dentro de uma prefeitura, né? E essa integração é fundamental para você otimizar recursos, melhorar o atendimento das pessoas, e a ideia do núcleo gestor é exatamente fazer essa integração. Os nomes já estão escolhidos, mas a gente pretende só anunciar isso a partir do momento que a reforma do organograma for concluída, né? Até porque esses cargos não existem ainda, nós vamos ter que criá-los a partir dessa reforma do organograma. Que precisa passar pela Câmara. Apenas em fevereiro. E para a gente concluir, que o nosso tempo está acabando, mas em relação à Câmara, os vereadores também tomam posse no domingo, você está acompanhando de perto, pretende interferir na decisão do presidente da Câmara, na escolha? Não, de forma alguma. Nós temos aí 13 vereadores da base de sustentação do governo. Qualquer um deles que se tornar presidente da Câmara ou presidenta da Câmara vai ter o apoio do governo. O que nós precisamos é que a Câmara de Vereadores tenha um compromisso com a cidade de destravar a cidade de Bauru para os investimentos e as reformas que a cidade precisa, com os encaminhamentos que nós devemos fazer ao longo do tempo para a Câmara Municipal. Então a Prefeitura não vai estar acompanhando a eleição da Câmara, mas vamos estar torcendo para que um dos nossos 13 vereadores se torne presidente da Câmara. Tá certo, muito obrigada e boa sorte, bom trabalho aí, que o desafio é grande, não é, Gazeta? Eu que agradeço, obrigado. Obrigada a você.